E o São Paulo agora tem duas casas. Uma é o Estádio do Morumbi e a outra é um apartamento que alugou na cabeça de um dos principais jornalistas da mídia esportiva brasileira. E parece que essa casa vai ser a oficial, viu? Porque o São Paulo não sai da cabeça desse cidadão. E só para você saber da última, esse jornalista levantou uma suspeita que o Palmeiras estaria sendo perseguido pela arbitragem e colocou o São Paulo no meio dessa história aí. Já adianto que eu não gostei, viu? Eu vou te mostrar o que ele falou, daqui a pouco eu coloco aqui na tela, e eu vou dar a minha opinião que vai descer mais ardente que a cachaça 51. E enquanto os são paulinos não gostaram do que esse jornalista falou, os palmeirenses não gostaram nem um pouco de uma declaração do Lucas Moura. E tem um detalhe, teve São Paulino que também não gostou do que ele falou. Inclusive eu. E já já eu te mostro e explico porque eu não gostei. E no final desse vídeo, eu vou colocar para você ver mais um atleta iludindo a torcida do São Paulo. Eu não gosto de comentar futebol com clubismo. Não é essa a proposta dos meus projetos por aqui. Mas o que esse camarada falou foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi sobre o meu clube do coração partindo de um jogador. Então, se você for São Paulino, prepara o lenço, porque você vai chorar. E se você não for São Paulino, talvez você não vai se emocionar com o que o atleta falou. Mas fique sabendo que você também é muito bem-vindo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu ando recebendo muitas reclamações porque às vezes eu demoro um pouco para tocar um assunto que está sendo falado, né? Então tem um aqui que o pessoal está me perguntando e eu não posso deixar passar. E a pergunta que eu mais recebi de ontem para hoje é: Renato, o que é que você achou da nova camisa do São Paulo? E o povo se refere a essa maravilha que você está vendo agora na tela, e o que chamou a atenção dela e deu polêmica, além da gola, é o escudo do São Paulo boiando entre as riscas. Você gostou ou não? Agora, referente à minha opinião, eu peço ao povo que pediu ela que se prepare para o choque de realidade. E eu te prometo que eu não vou entrar naquele discurso antigo, chato, implicante e raso de que, ai meu Deus, de novo essa camisa número 1, os caras não têm criatividade, outra vez, não muda nunca. Bacana. É claro que não vai mudar. Essa é a camisa número 1 de São Paulo, branca, com as listras na horizontal e o escudo no meio. Engraçado que ninguém reclama, né? Você não vê palmeirense falando mal da camisa verde, você não vê botafoguense reclamando das listras preta e branca na vertical, ninguém vê vascaíno reclamando do cinto de segurança na camisa. Mas no São Paulo isso é muito frequente. O pessoal ainda não se ligou que geralmente a camisa 1 e a camisa 2 dos clubes seguem um padrão. A camisa 3 é que foge às regras, né? Tudo na moda caralha, tipo assim. E para não dizer que não muda nada nas camisas número 1 e 2, muda, realmente muda, os detalhes. E é aí que o bicho pega. Ou o bicho tá pegando esse ano aqui. A New Balance passou dos limites, hein? A gola eu acho que tá bem feia, sinceramente. E o escudo boiando no meio das listras, cara, ficou tenebroso. Parece que a camisa foi lavada na água quente e só o escudo que encolheu. E se não me falha a memória, eu vi uma igualzinha num camelô da Lapa 14 anos atrás. Te confesso que ardeu meu coração analisar essa camisa e tá aí a minha opinião. Não gostei. E agora não é uma opinião, é uma constatação. A New Balance atropelou o Estatuto Turista. E agora prepare os ouvidos. Eu tenho certeza que isso vai ser pauta no futuro. Tá. Então vai acontecer, você vai falar bem que você falou. Do caso do pênalti do Palmeiras e São Paulo, lembra pra cá? Aquele do Tapia, né? Sim, Tapia, Alan Elias no Tapia. Do Alan no Tapia. Sim. De lá pra cá, sabe quantos pênaltis foram marcados pro Palmeiras? Quantos? Sabe quantos? Não sei. Um pênalti, que foi em cima do Alan no jogo contra a LDU. Então de lá pra cá, né, não foram marcados, só tirando esse, nenhum outro pênalti foi marcado. Aí você pensa assim, mas outros pênaltis aconteceram? Eu lembro de pelo menos 5 pênaltis que a gente debateu aí nos programas, que a gente entendeu que foi pênalti e que esses pênaltis não foram marcados. Então assim, se você tem de lá pra cá 5 pênaltis que aconteceram e não foram marcados, aí acho que é pauta pra existir uma discussão. Isso é fato, eu não tô dando opinião, esses pênaltis aconteceram. O que eu acho que pode caber uma discussão? É uma mera coincidência?
Ou a arbitragem ela tá insegura, tá pressionada e tá sendo rigorosa para marcar os pênaltis contra o Palmeiras? Esse aí é o jornalista Bruno Vicari. Não sei se você lembra, quando o Dorival veio para o São Paulo, ele falou: acho que o Dorival não fez uma boa escolha. Acho que profissionalmente ele deveria se valorizar. E aquela opinião envelheceu mal, hein? E não demorou muito tempo. Mas assim, boçal e ardilosa ou não, era uma opinião que ele teceu naquele momento. Era uma opinião dele, particular. Agora essa da IA, depois daquele jogo São Paulo e Palmeiras, daquele pênalti não marcado por São Paulo e blá 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 e blá blá blá, nessa parte ele tá pegando rebarba no enredo do Abel Ferreira, que andou insinuando algumas coisas sobre isso. Sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e... Até aquele jogo, São Paulo e Palmeiras, cujo São Paulo foi roubado futebolisticamente falando. Então até aquela partida muita coisa acontecia, de erros de arbitragem no caso, que acabava de tabela beneficiando o Palmeiras. Mas até aquele momento era só o Palmeiras que metia pressão em todo mundo. Mas de lá pra cá, todo mundo resolveu gritar e fazer pressão. Aí a palhaçada acabou. E mesmo com toda a cautela da arbitragem, para analisar os lances minuciosamente e não prejudicar ninguém em campo, sempre tem alguma coisa que passa, especialmente nos jogos do Palmeiras. E nem aquela bizarrice que aconteceu na Arena de Itaquera, no clássico entre Corinthians e Palmeiras no último final de semana, né? Que uma espécie de tatu chamado Andreas Pereira resolveu dar uma cavocada na marca do pênalti e passou batido por todo mundo. E muita gente achou aquilo divertido, né? Porque, afinal de contas, estamos no Brasil. Tem muita gente aqui nesse país que adora uma malandragem, desde que essa malandragem não os prejudique. É tudo uma festa, é perigoso chamarem o Andreas Pereira para dar entrevista no Fantástico. E olha só o que a Leila Pereira falou sobre isso. Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo. Essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andreas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Para tudo. Me custa acreditar que a senhorita Leila Pereira, uma das almas mais corretas desse país, viu com naturalidade a atitude do jogador dela. Estão falando que ele pode ser punido, mas, camarada, ele está no Brasil e é jogador do Palmeiras, então esquece. Agora vai o Memphis Depay ou qualquer jogador do Corinthians ou até mesmo do São Paulo tentar esconder o osso na marca do pênalti lá do Allianz Parque para você ver o que acontece. Se bem que lá o piso é outro, né? Não é gramado verdadeiro com terra. Ali é gramado sintético. E gramado esse que espanta o Lucas Moura como a palavra mundial espanta palmeirense. O sintético, todo mundo sabe da minha opinião, sou totalmente contra o sintético, acho um retrocesso gigantesco no nosso futebol que é tão rico em tantos aspectos. Acho que o sintético atrapalha muito o nosso futebol, desvaloriza muito o nosso futebol, né? Eu acho que tinha que ser totalmente banido. Sei que tem muitos gramados naturais que são ruins, mas o sintético não tem que ser opção. Né? Tem um gramado ruim, vamos trabalhar para fazer um gramado bom, não tem que tapar o sol com a peneira. Isso eu já falei várias vezes e continua sendo minha opinião. Se eu vou jogar no sintético, obviamente que, cara, se eu pudesse escolher, eu prefiro não jogar. Mas, obviamente, dependendo da situação do time, dependendo do jogo, joguei ano passado contra o Palmeiras, inclusive foi lá que eu machuquei o meu joelho, joguei na semifinal do Paulista, né? Dependendo da situação do time, um jogo decisivo, cara, e dependendo como eu estiver, eu vou jogar, não tem como. Mas o sintético, eu tenho certeza que 99% dos jogadores são contra. Já não era novidade para mim, para você e para o planeta Terra que o Lucas Moura não gosta de jogar em gramado sintético. Segundo ele, 99% dos jogadores também não gostam de jogar em gramado sintético, só que tem aquele pequeno detalhe que vale a pena a gente salientar aqui. Os caras podem até não gostar de jogar em gramado sintético, mas jogam. O Luciano, por exemplo, que é um para-raio de reclamações, tudo cai nas costas dele. O cara joga até em terrão cheio de formigueiro e buracos de Andreas Pereira sem reclamar. Agora esse mimimi do Lucas aí, dizendo que se tiver que jogar, se o jogo for decisivo, etc e tal, né? Só no Campeonato Brasileiro temos a Arena da Chapecoense, a Arena do Palmeiras, a Arena do Atlético Paranaense, a Arena do Atlético Mineiro e o Estádio do Botafogo. Tem 5 jogos em gramado sintético. E, infelizmente, não podemos contar com o Lucas Moura. E o cara só tem o maior salário do plantel de São Paulo. Ele tinha que jogar até descalço em cima de brita quente. Não tem que reclamar. E aí você me diz, Renato, mas ele se lesionou no gramado sintético do Allianz Parque, ficou um tempão fora, ficou 8 meses no departamento médico, é perigoso para ele. Tá, agora a pergunta que eu te faço. E na Premier League,
quando ele jogava no Tottenham? Algum estádio, alguma arena lá tem gramado sintético? Eu acho que não, né? O Lucas Moura voltou para o São Paulo em meados de agosto de 2023, não é isso? E muita gente pensou que ele estava novo em folha, nossa, como ele corre, nossa, que arrancada que ele deu, o cara tá zerado, parece aquele Lucas que saiu, mas não. Muita gente não sabe que a notícia que circulava sobre ele em dezembro de 2022 era essa daqui. Antônio Conte, o ex-treinador do Tottenham, lamenta problemas de lesão de Lucas Moura. Abre aspas, não sei qual será o futuro dele. Fecha aspas. E o motivo era esse aqui. Lutando contra uma lesão na panturrilha que o atrapalha desde agosto, o meia brasileiro Lucas Moura ainda não conseguiu ter uma sequência na atual temporada. Foram apenas 11 partidas disputadas pelo Tottenham, nenhuma delas jogando os 90 minutos. Tá aí. E quem vê eu falando essas coisas acha que eu tenho algo contra o Lucas Moura, e não é verdade. Eu acho o Lucas Moura um baita cara, gente boa, é pai de família, é temente a Deus. Você quer o que mais? Só que aqui eu tenho a mania de não sair dos trilhos da verdade, e isso às vezes espanta as pessoas, entendeu? Então assim, eu não tenho nada contra o Lucas Moura, só que futebolisticamente falando, né, do Lucas como profissional, ele tem esses problemas, e não é de hoje. Eu não acho legal ele usar o fator gramado sintético para justificar os seus problemas físicos. E você acha que eu tenho razão ou que eu estou sendo radical com o Lucas Moura? Escreve aqui que eu gostaria de saber. Mas calma, espera, antes de você escrever, olha só o que o Rafael, o nosso paredão, que a bola bate e volta, falou de São Paulo. Eu já falei com o pessoal da diretoria que se eles quiserem renovar e fazer um contrato vitalício comigo aqui, eu já assino e tá fechado. Eu sou apaixonado pelo São Paulo, eu amo trabalhar aqui, eu venho trabalhar aqui todos os dias muito feliz, a minha família também, então eu sou um cara muito realizado e muito grato por tudo que eu tive até aqui. Eu fui muito bem recebido pela torcida, eu sinto esse carinho, todos aqui do CT, então eu me sinto muito bem aqui acolhido, eu acho que aqui é a minha casa, então se depender de mim, enquanto o São Paulo quiser contar comigo, eu vou estar aqui fazendo o meu melhor para representar essa camisa aqui o melhor possível. Contrato vitalício não dá, né, Rafael? Pô, não exagera também, né? A gente gosta de você, mas contrato vitalício não dá. Cara, o Rafael, ele precisa corrigir duas coisas. Uma delas é essa mania de rebater a bola nos pés do adversário, e outra coisa é se posicionar melhor nos pênaltis. O cara vai bater um pênalti, faz um movimento lá no gol, fala com o cara, pressiona ele, bate uma palma, baixa as calças e mostra a roupa, sei lá, se vira, assusta o cara. Mas não, o Rafael fica lá parado, imóvel, com aquela roupa azul que parece um pijama e a cara de sono. Acabou, o cara vai fazer o gol. Mas tirando esses detalhes aí, foi um depoimento legal, né? Quem dera se os jogadores tivessem essa vontade de fazer um contrato vitalício com o São Paulo, né? A propósito, qual é o jogador desse plantel de São Paulo que merece um contrato vitalício? Eu começo, mas não vai me xingar, hein? Luciano. Pronto, falei e saí correndo. Escreve o teu aqui embaixo e eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Vídeo. Marcos Antônio assinará um novo contrato e as conversas estão avançadas. Eu trouxe para vocês com exclusividade de que o novo vínculo seria até 2029, mas modificou. Será até maior, porque antes o vínculo tinha se acertado entre São Paulo e Marcos Antônio para 2029. Só que agora as partes estão conversando por uma renovação, um novo contrato. Vão esquecer aquele contrato da obrigação de compra, vão colocar uma nova multa, e aí essa multa, do que eu soube, é para lá de mais de 100 milhões de euros. O atleta terá um bom aumento salarial e o seu vínculo agora vai de 2030 até 31. É isso que ainda está pegando. O São Paulo está vendo se faz até dezembro de 2030 ou se faz ali para março de 2031, porque aí seria os 5 anos de contrato, né? O São Paulo está vendo se vale mais a pena fechar em dezembro para ficar ali bonitinho até dezembro, ou se estende ali o máximo até março de 2031, que são 5 anos que poderiam assinar o contrato. As conversas estão acontecendo de maneira bem acelerada e é bem capaz de até o fim deste mês o São Paulo já anunciar oficialmente esse novo contrato do Marcos Antônio. As conversas estão muito bem avançadas, resta pouquinho para essa renovação acontecer, então só uma pequena atualização referente ao Marcos Antônio. Depois de tudo que aconteceu aí referente a Flamengo e tudo mais, São Paulo mantém o seu atleta, tá?
Uma outra informação importante, o Alisson foi cortado da partida de hoje, tá fora, quarto jogo consecutivo que o Alisson tá fora, corroborando mais uma vez com a nossa informação desde o princípio. Fomos os primeiros aqui a falar que Alisson não jogaria com o técnico Hernan Crespo e tem acontecido. E aí, por exemplo, ontem o GE, na apuração deles, tá? Nada de, não me deu créditos, não é isso, eles também têm a apuração deles, inclusive o ótimo repórter que é o André Traschini, trouxe uma informação que a gente já tinha conversado aqui de que a situação do Alisson é irreversível. Aí muita gente está falando, poxa, ele só quis ir para o rival, o negócio não aconteceu. Não, gente, foi mais coisa. Inclusive eu contei com exclusividade algumas questões para os membros do canal. A saída do Alisson não foi bacana, ele não pegou bem, não só com o Crespo, mas com o elenco também. Por mais que tenha gente que tenha passado o pano, ele falando, ele não pegou bem, ele tá treinando e tudo, ele não vai jogar com o Crespo, ele é a última opção. E aí o Crespo já deixou ali o São Paulo avisado de que, cara, vocês vão manter aqui um cara que tem um salário alto referente a outros atletas como o Jorginho, como outros atletas que vão ter oportunidade, vocês vão manter o cara aí? Beleza, ele vai ficar sem jogar. E o São Paulo sabe que, precisa aliviar a folha salarial. O Alisson ele ganha 450 pau por mês, fora o direito de imagem e luvas que fazem o contrato dele para 580, 585 por mês. É um salário para quem está na situação do São Paulo, não dá para ter um jogador que ganha essa bala ficando sem jogar no banco de reservas. Então, o São Paulo está tentando avisar o empresário, que é o Nick Arcuri, para procurar um novo destino. O problema é que o cerco está se fechando para o Alisson. Ontem a gente trouxe que o Santos já não quer mais a sua contratação e os empresários estão trabalhando, estão buscando, estão tentando encontrar alguma viabilidade de negócio para o Alisson e o São Paulo tende a facilitar uma saída para o Alisson, principalmente para fora. O mercado brasileiro ainda não carece ali de prestígio, na verdade. O Alisson carece de prestígio ali para alguns clubes brasileiros, mas fato é que vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas cravei para vocês e falei, Alisson dificilmente jogará com o Crespo e isso tem acontecido hoje. Não foi relacionado para a partida, mais um jogo que ele tá fora. Sonhos do tricolor paulista, o dono da CIMED, o João, ele falou em um podcast que é o Fala Jogador, né, se eu não estiver enganado, que está viralizando esse corte aí nas redes sociais, de que ele quer comprar o São Paulo, que ele tem uma proposta para comprar o São Paulo. Vou trazer aqui as aspas dele, tá? Abre aspas pro dono da CIMED. Tem muita gente boa para o São Paulo. O São Paulo, a gente tem uma proposta para o São Paulo, que aí o São Paulo adora. Eu gostei, já fiquei feliz agora. E nós vamos comprar o São Paulo. Agora chegou na pauta principal. Como é que resolve o problema do São Paulo? Vamos comprar o São Paulo, pronto, entendeu? Porque tem quantos títulos mundiais o São Paulo? Tem 3. E o Palmeiras tem quanto? E aí alguém responde nenhum, e ele fala, não, na sua conta, na minha conta tem 1, porque esse dono da CIMED ele seria palmeirense. E aí então se a gente comprar o São Paulo, o que acontece? A gente passa a ter 4. Tem 4, olha aí, entendeu? E vamos erguer um time. Fecha aspas, o dono da CIMED falando que tem uma proposta para comprar o São Paulo, mas a gente já desconfiando, né, da situação. O dono da CIMED e a CIMED é uma das maiores empresas, muito respeitada no mercado e tudo, realmente bilionário, é um cara que tem crescido as suas empresas, não acharia ruim, apesar dele ser palmeirense, né, pelo visto, mas né, o cara talvez quando é a grana dele, o cara leva a sério. Mas é óbvio, né, nesse momento a gente só vai checar já sabendo a resposta, mas obviamente não tem nenhuma conversa do dono da CIMED com ninguém do São Paulo. Eu até conversei com conselheiros, porque presidência maciça não tem absolutamente nada, mas a gente vai conversar com outras pessoas. Chegou a ter um mínimo contato, alguma coisa. Um alô, um oi sumido, alguma coisinha, nada. Teve nada. Ele tá falando ali, não sei até se foi em tom de brincadeira ou se tá igual o Diego Fernandes, tá falando primeiro para depois ter uma pressão popular. Só que nesse momento não tem absolutamente nada. E lembrando também que o São Paulo não é SAF, né, gente? O São Paulo ainda é um clube associativo. Teria que ser ou votado no conselho, o plano SAF, ou os sócios do clube teriam que criar ali uma maioria para criar uma votação para poder isso acontecer. Então, neste momento, não tem absolutamente nada referente
a dona da CIMED comprando ou qualquer outro investidor que possa querer comprar o São Paulo, vide o Diego Fernandes. Essa foto deve ficar bem para depois, até o Diego Fernandes também tem esse São Paulo Day que ele quer fazer algumas coisas, mas o dono da CIMED talvez ele tenha o interesse, a ideia de comprar o São Paulo, mas proposta no papel, neste momento, de fato, não há, assim, nada. Nem, Alex, ele me mandou mensagem que a gente trocou uma ideia. Não, nada, zero. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato essa situação pode sair alguma coisa viável aí nos próximos dias, semanas ou quiçá meses. Ligado. Bom, rapaziada, falando em oferta, falando em valores, Pedro Ferreira hoje é uma das principais joias de Cotia, né? Já recebeu diversos elogios da comissão técnica atual, mas até o momento, pouco foi utilizado por Hernan Crespo em campo. O jovem meia desperta o interesse do mercado europeu. Fenerbahçe da Turquia e Ajax da Holanda, como eu já falei no canal principal, devem fazer propostas por ele na próxima janela de transferências. O São Paulo trata o jogador como um ativo estratégico e importante para o clube. A multa rescisória do atleta na casa dos 60 milhões de euros, mais de 370 milhões de reais. Mas o São Paulo já tem ali uma pedida pré-estabelecida para negociar o atleta na próxima janela. O clube do Morumbi pede cerca de mais ou menos ali 15 milhões de euros, o que dá 93 milhões e 400 mil reais na cotação atual. O São Paulo acredita que Pedro Ferreira pode se valorizar ainda mais no mercado, né, e valer mais do que esses 15 milhões de euros. O plano então é dar mais minutos para o meia em campo, nos jogos, para que se valorize, se destaquem nos jogos e se valorizem no mercado. O cenário atual é de muita cautela, tá? Não há negociação em andamento pela venda dele hoje, mas sabe-se que na próxima janela ofertas devem chegar. Você acha um bom valor 15 milhões de euros por Pedro Ferreira? Comente aqui abaixo a sua opinião. Alvo do São Paulo no mercado recentemente, o Alan fechou com o Corinthians, rapaziada, vai por empréstimo aí de 1 ano, tá? E o Corinthians vai pagar o salário integral do atleta, que é de 950 mil reais, quase R$1 milhão. O Alan queria vir pro São Paulo, queria muito inclusive, né, deu a palavra dele que viria. Ele era o grande sonho da gestão Casares. Com a renúncia do blogueirinho, o negócio subiu no telhado, porque a RIMACIS vetou a vinda de Alan. Ele deixou bem claro que a ideia é oportunizar os garotos, né, rapaziada, uma ação mais do que acertada, até porque você valoriza os moleques da base deixando eles jogarem, né, e eles vão render desportivamente em campo jogando e financeiramente no futuro também, né. Já o Alan, a gente não sabe o que seria. Para você, o São Paulo, ele perde o Alan ou ele se livra do Alan? Comente aqui abaixo. Hoje o São Paulo carece de líderes do elenco, né? Líderes de verdade. Eis que está surgindo alguém ganhando muita voz internamente. Danielzinho, meio-campista que chegou ao tricolor neste ano e chegou com tudo no São Paulo. Parece estar bem à vontade no vestiário, com o elenco, né? Ele mesmo afirmou que a recepção dos atletas foi muito importante para que ele pudesse se sentir à vontade assim. E nos vídeos de bastidores fica claro que a forte liderança que o Danielzinho tem junto ao elenco, né? Ele acabou de chegar, cara. Mas não só nos vídeos, nos jogos também a gente vê, nos treinos a gente vê. Você vê ele orientando o time o tempo todo, cobrando, vibrando, buscando o jogo, uma postura de fato de um líder dentro de campo. Não só dentro de campo, mas também fora de campo sendo líder. Danielzinho chegou esse ano ao São Paulo a custo zero após não renovar o contrato com o Mirassol. Caiu como uma luva no time do São Paulo, né? Hoje é titular absoluto ao lado de Marcos Antônio. Pelo tricolor, desde que ele chegou, ele fez 8 jogos, marcou 1 gol e deu 2 assistências. O que você tá achando desse começo de trajetória do Danielzinho no São Paulo? Comente aqui abaixo. E o São Paulo segue no mercado em busca de reforços. Como eu já falei pra vocês, a prioridade é um novo meia, um camisa 10, um meia armador. Mas o Crespo também pediu um camisa 5 e parte da torcida acredita que realmente a gente precisa desse jogador. Mas o São Paulo não prioriza neste momento no mercado. Macis pediu para Crespo analisar o Luan e o Matheus Ferreira. Caso o treinador não curta as opções, aí sim o São Paulo pode ir ao mercado em busca de um novo volante. Um dos nomes ali que foram alvos do São Paulo, que foi alvo do São Paulo nos últimos meses, foi o de Christian Medina do Estudiantes. Até o começo deste mês, o São Paulo analisava, monitorava, estava de olho no jogador. Contudo, o Botafogo entrou na jogada e aí o negócio acabou, né, sendo muito disputado, valorizado, os valores inflados e por aí vai. Hoje, a informação que chega pra gente é que o São Paulo desistiu de vez da contratação de Christian Medina. O entendimento interno é que a operação
ela não se encaixa no orçamento financeiro do São Paulo para este ano. E tem mais, o Medina pediu para permanecer no Estudiantes de La Plata da Argentina, assim como aconteceu com o Zenon, que era outro alvo do São Paulo, mas pediu para ficar no Boca Juniors. Enfim, um novo volante não deve vir, pelo menos não do mercado, né? Muito menos o Christian Medina. Foco será aí na Joés de Cotia, Luan, o Matheus Ferreira, talvez o Negruti também possa surgir aí como uma opção, né, rapaziada? É um meia. Enfim, e dê certo essa molecada aí, né? O goleiro Rafael concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, e falou abertamente sobre os bastidores políticos do São Paulo, as dificuldades enfrentadas no início da temporada, as expectativas para o ano, a importância da chegada de Rafinha como gerente esportivo e o forte desejo de encerrar a carreira vestindo a camisa tricolor. Questionado sobre como as questões internas do clube impactaram o elenco, Rafael reconheceu que o começo do ano foi turbulento, mas destacou que o ambiente atualmente é mais estável. Segundo o goleiro, apesar do esforço dos jogadores em se manterem afastados dos problemas administrativos, a instabilidade acaba refletindo no dia a dia do futebol, especialmente quando a diretoria precisa dividir atenções entre diferentes crises. Para ele, a chegada do presidente Harry Macis Jr. aliada aos resultados positivos recentes trouxe mais tranquilidade ao ambiente de trabalho no CT. Rafael falou sobre seu papel de liderança no elenco e a responsabilidade de vestir a braçadeira de capitão do São Paulo. O goleiro destacou que o grupo conta com diversos líderes, cada um com um perfil diferente, seja pela fala, pela motivação ou pelo exemplo diário. Para ele, ser capitão do tricolor é algo especial e carregado de significado, mas que se torna mais leve graças ao ambiente saudável construído no clube. Rafael reforçou a boa relação entre jogadores, comissão técnica e diretoria, classificando o clima como familiar e propício para o trabalho. Eu sempre exerci a minha maneira de ser líder aqui dentro. Eu acho que nós temos vários líderes, várias pessoas que fazem essa parte de liderança dentro de campo. Alguns na parte falada de motivação, outros demonstrando no dia a dia. Então o nosso grupo está repleto de profissionais que exercem bastante essa função. Mas com certeza ser capitão é vestir a braçadeira de capitão pela camisa do São Paulo é algo inexplicável. É claro que aumenta também as responsabilidades de estar sempre conversando com a diretoria, mas aqui, graças a Deus, o ambiente foi muito tranquilo. A gente tem uma ligação muito tranquila e muito legal entre comissão técnica, jogadores e a diretoria. Então isso para mim sempre foi uma coisa bem tranquila, porque o ambiente nosso aqui é muito familiar, é muito de todos estarem juntos. Então isso facilita muito o nosso trabalho. E aí, torcedor, você acha que Rafael foi o melhor goleiro do São Paulo na era pós-Rogério Ceni? Deixe sua opinião nos comentários.